fazer bem. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Vejamos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo narrado por Lucas capítulo 7, versículos 1 ao 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos seus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que ele faça esse voto, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns romanos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa, nem mesmo que me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena que a tua palavra, e o meu empregado ficará curado. E eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um vai, ele vai, se ordeno a outro vem, ele vem, e a outro empregado faz isso e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado, virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Essas santas palavras perdoem os nossos pecados, nos iluminando e nos dando conhecimento sobre a palavra de Deus. Bem, aqui era um centurião. Centurião significa que ele era um soldado que tinha em seu comando à disposição 100 soldados. Por isso a palavra centurião. Então ele tinha à sua disposição 100 soldados. Ele comandava um batalhão com 100 soldados. Por isso centurião. E ele tinha um dos empregados a quem ele gostava muito, que estava ali à beira da morte, conforme a palavra nos relatou. E ele queria que aquele empregado sarasse. Ele envia seus soldados ao encontro de Jesus, que soube que Jesus estava na redondeza, para que Jesus viesse em socorro. E aí os empregados, os anciãos falaram com Jesus e Jesus se pôs a caminho com eles. Mas, uma certa altura, ele mandou outros mensageiros dizer a Jesus que ele não se achava digno de vir pessoalmente falar com Jesus. Por isso ele enviou mensageiros. E também ele não se achava digno do Senhor entrar na casa dele. Mas que ele podia dizer uma palavra que o empregado dele ficaria curado. E aí, os anciãos voltaram para casa e chegaram lá e encontraram o empregado em perfeita saúde. Bem, o que significa isso? Quando nós estamos na igreja, tem um ritual que diz assim: Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra e sereis salvo. Bem, não sou digno, veja bem, o nosso corpo, ele é templo e morada do Espírito Santo. Então, nós, na humildade, nós dizemos assim: Senhor, não sou digno de que dizei uma palavra, mas não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma palavra e sereis salvo. Ou seja, nosso corpo é a casa do Divino Espírito Santo. E aqui, esse centurião, ele mostrou muita fé e mostrou respeito por Jesus Cristo, porque ele não se achou digno de falar pessoalmente com Jesus, mandou um mensageiro, e depois também
ele envia outros mensageiros dizendo que ele não se achava digno de que Jesus viesse e entrasse na casa dele, mas que Jesus dissesse uma só palavra e seu empregado ficaria curado, porque a fé que ele tinha em Jesus Cristo era imensa. E aí Jesus, sempre percebendo a fé das pessoas, quando pede com fé, Jesus reconhece perfeitamente os nossos corações e tudo aquilo que se passa em nossa mente. Aí, naquele instante, o empregado dele ficou curado. Tenham todos uma excelente e maravilhosa semana, abençoada e iluminada por nosso Senhor Jesus Cristo, e a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que ela desça e permaneça sobre todos nós, assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande luz,